Bom, vamos considerar agora, né, uma partícula descrita pelo vetor R, ok? Que descreve uma órbita com velocidade tangencial v, certo? Então eu posso, né, escrever o momento angular na forma vetorial como sendo L, que é igual a produto vetorial de R pelo momento, ok? Então, também posso definir um torque relacionado, escrito como um N maiúsculo. Então, N é igual a R produto vetorial com F, ok? A força aplicada sobre a partícula. Bom, essas duas expressões, né, nós já vimos de forma mais simples em casos anteriores, mas se eu posso definir, então, um momento angular dessa forma, né, e um torque dessa forma, então eu também posso fazer alguma manipulação para tentar achar uma relação entre elas. Bom, se eu derivar o momento angular, né, eu posso no tempo, né, então eu faço d de dt de L, que é igual a d de dt do produto vetorial da posição pelo momento linear, certo? Bom, sendo assim, né, então eu tenho que aplicar a distribuição aqui. Então, a derivada temporal do momento angular vai ser a derivada de R, produto com P, mais R, produto da derivada do momento linear, ok? Então, na primeira parte eu vou ter que R ponto d de dt de R, produto vetorial com P, é igual a uma velocidade, produto vetorial com mv, ok? Bom, como v, né, da derivada temporal da posição R é o mesmo v, né, que está relacionado com o momento linear, então o produto vetorial dessas duas quantidades vai ser zero, né, porque eles são paralelos, ok? Então sobra, né, desse resultado aqui somente a segunda parte. Então L, né, a variação temporal do momento angular, é igual a R, produto vetorial com a variação temporal do momento linear, ok? Então, posso escrever como R, produto vetorial de d de dt de P, mais d de dt de P, como a gente escreveu anteriormente, né, na aula anterior. Então, isso equivale à força, ok? Bom, mas R produto com F também o torque, certo? E essa é a primeira relação cuja, no qual podemos enunciar esse outro teorema. Então, a variação, né, a derivada temporal do momento angular é igual ao torque, né? Então, esse é o teorema do momento angular, que pode ser enunciado dessa forma, né? A variação temporal do momento angular de uma partícula é igual ao torque externo, ok? Como consequência, né, na ausência de um torque externo, o momento angular deve se conservar, ou seja, a variação temporal do momento angular deve ser igual a zero. Então, L é constante, ok? Bom, se mesmo que o torque, né, não seja nulo, se houver alguma direção fixa S, né, para o qual N produto escalar com S seja igual a zero, significa dizer que L, a variação temporal do momento, pelo produto escalar com S também é igual a zero. Equivale a dizer que o produto do momento angular por S, né, seja uma constante, certo? O fato de ser constante é porque geralmente nós estamos acostumados a associar o momento angular e torque, né? Mas o momento, principalmente o momento angular, sempre com movimentos circulares, curvilíneos, ok? Porém,
podemos ter casos, né, onde o momento angular seja diferente de zero, mesmo em movimento retilíneo, ok? Que é o nosso próximo exemplo. Bom, como eu disse, né, nós podemos ver isso nesse exemplo, né? Vamos supor que uma partícula de massa m se mova em movimento retilíneo uniforme e a trajetória é a seguinte. Bom, então eu tenho esta linha que descreve a trajetória da partícula de massa m, ok? E ela tem posição r dessa forma, centrada com base nesse sistema XY, ok? Detalhe aqui, né? A trajetória não passa pela origem. Então a pergunta é quanto que vale L, né? Então se eu fizer L, com o momento angular é o produto vetorial de R por P, né? O nosso vetor R é este daqui e o vetor P é esse daqui. Bom, se eu imaginar, né, o vetor na partícula, né, então eu posso escrever mais ou menos descrever os vetores dessa forma, certo? Onde o vetor R estaria apontando nessa direção. Então, o resultado, né, desse produto, né, vai dar um momento angular na direção menos K. Né? Se eu fizer R por P, eu encontro um momento angular apontando na direção menos K, ou seja, entrando na página, ok? Se a magnitude do momento angular vai ser mv, né, r seno de θ, né, como a resultante é nula, né, o torque é zero, né, portanto o vetor L é constante. Mas constante mesmo, né? Então vamos observar se o momento angular pode ser descrito por mrv seno de θ, a gente observa que a massa é constante, né? A velocidade é constante, movimento retilíneo uniforme, r e θ, r seno de θ é constante, né? O produto r seno de θ é constante, então significa que o momento angular é constante também, ok? Então é um caso para exemplificar o que a gente tinha dito, ok? A gente vai fazer mais um exemplo. O próximo exemplo de fixação é a gente considerar o vetor R, ok? Que descrevia o movimento de uma partícula do problema de um exemplo anterior que a gente viu no vídeo passado. Então R é 6t na direção I, menos 2t quadrado menos 4 na direção J, mais 2k, que a massa era 2 kg. Então a pergunta é, acha o momento angular em relação à origem. Então a gente sabe que o momento angular é o produto do R por P, mas P, né, é mr ponto. Então a gente tem que fazer a derivada primeira a derivada temporal de R, ok? Então a derivada temporal de R vai ser 6i menos 4t mais 0 na direção K, falta um K aqui, e fazer o produto vetorial. Então, o produto R é esta quantidade e mv vai ser essa quantidade. Lembrando que a massa vale 2. Né? Posso fazer a matriz, calcular o determinante. Né? Então, vou fazer os produtos nas diagonais de ida e de volta. Então, na direção I, eu vou ter 4 menos 2t quadrado vezes 0. E na direção contrária I aqui, eu vou ter menos 8t vezes 2, 16t. Na direção J, eu vou ter J2 vezes 12, 24. E na direção contrária, eu vou ter um 0, porque vai ser um 0 nessa posição. E para cá, né, eu vou ter 6t vezes menos 8t, ok? Então eu vou ter menos 48t quadrado. E na direção contrária eu vou ter esse produto aqui, 12 vezes 4 vezes 12 menos 2t quadrado. Então eu vou ter menos 48 mais 24t quadrado, certo?
que, simplificando, eu vou ter então que o momento angular da partícula descrita por esse vetor R, de massa 2m, vai ser 16t na direção I mais 24 na direção J, menos 24t² mais 48 na direção K. Ok? Então, novamente, nós calculamos no problema anterior o momento linear da partícula descrita por esse vetor R. Agora nós estamos calculando também o momento angular, ok? Bom, se né, para fins de compreensão, né, ou fixação, a gente vai calcular o torque também. O torque é definido por R, produto vetorial, com F, certo? E F é descrito como a derivada segunda de R, certo? Então eu já fiz a derivada primeira, vou fazer a derivada segunda. No exercício anterior a gente já tinha feito e a derivada segunda me tinha dado somente menos 8 na direção J, ok? Bom, mesma coisa, né? Faço resolver essa matriz, então eu vou encontrar aqui o torque, vai ser 16 na direção I, mais 0 na direção J, menos 48t na direção K, ok? Se eu quiser verificar, né, o teorema, lembrando que o torque é igual à variação temporal do momento angular, então ainda falta fazer a derivada temporal do momento angular. E se eu fizer a derivada temporal do momento angular, que é 16t na direção I mais 24 na direção J, menos 24t² mais 48 na direção K, eu vou obter como resposta 16 na direção I, mais 0 na direção J, menos 48t na direção K. Ok? Se eu comparar, então, a variação do momento angular, ok, com o torque, né, eu verifico o teorema do momento angular se cumprindo novamente, ok? Bom, é isso por enquanto.